Amém. Mas vamos para a palavra. Nós estamos voltando agora com o culto na quarta-feira, e esse culto é o culto de encontro com a palavra. Nós queremos falar da palavra. Então nós teremos pregadores da igreja, alguns convidados, mas nós queremos trazer para a palavra que o que sustenta é a palavra. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, como nós podemos viver o melhor de Deus. E gente, eu vou dizer para você, eu vivo o melhor de Deus. Eu não sei se você está vivendo o melhor de Deus, ou se você gostaria de viver o melhor de Deus, mas eu posso dizer que eu vivo o melhor de Deus hoje em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas. Então hoje, para completar a cereja do bolo, vem a notícia, aniversário da Isabela amanhã, e ela estava aguardando para fazer o teste amanhã, né? Mas a curiosidade de todo mundo estava tão grande. Então, ou seja, nós estamos vivendo o melhor de Deus. E pensando sobre isso, como é que nós podemos viver o melhor de Deus? Você quer viver o melhor de Deus? O que você quer? Porque às vezes nós pensamos assim, eu quero, pastor, mas nós tomamos atitudes diferentes daquilo que Deus quer. Aí não vivemos o melhor de Deus. Gente, problemas e lutas nós teremos. 31 anos de casado, nós tivemos lutas, tivemos decepções, tivemos muitas coisas que aconteceram. Tudo que você pode pensar já aconteceu. De um acidente de carro que eu tive, eu capotei com o carro, Isabela tinha o quê? 1 ano? Não tinha 1 ano ainda. Eu capotei com o carro, eu quebrei os fios do poste com o carro caiu lá embaixo no precipício, lá em Iuna, eu quebrei os fios do poste lá embaixo. Era para mim ter morrido, eu saí do carro sem um arranhão. Ali Deus falou, a sua vida está nas minhas mãos. Para Deus manda um recado caro. Hoje seria 30 mil reais o recado de Deus. O carro não tinha seguro, perda total, não sobrou nada. Às vezes Deus manda uns recados que a gente não entende, né? O mensageiro é caro, mas a mensagem, ela é clara. Mas como eu posso viver o melhor de Deus? Como é que nós podemos desfrutar o melhor de Deus em todas as áreas das nossas vidas? Porque eu tenho certeza que o que você quer é isso. Vamos lá para Jeremias, capítulo 29, o versículo 11. E você que está no discipulado, você pode depois, se você precisar, pedir ao seu discipulador, ao seu grupo, para te ajudar a entender na palavra o que é o melhor de Deus para você. Porque muitas das vezes nós precisamos ter conselhos. Porque, queridos, às vezes nós estamos fazendo coisas e nós não temos tido conselhos sábios. Tem muita gente dando conselho e tem muito conselheiro errado. Olha, se você quer um conselho sobre casamento, olha, eu vou casar, ou eu casei e meu casamento está meio com problema, aonde eu vou encontrar o conselho? Eu vou pedir conselho com quem já está no 3º casamento? Não, né? Você vai procurar os universitários do casamento. Quem está dando certo. É aí que você tem que procurar. Procura o pastor que tem 31, o pastor Rogério que tem quase 40, pastor Diego que tem 20. Você vai procurar essa turma. Eles sabem, já passaram por muitos problemas. Então, querido, se você está com problema financeiro, você vai procurar alguém que está no cheque especial? Não, né? O cara está quebrado, ele vai te dar conselho. Então, queridos, nós temos que entender aonde nós vamos buscar os conselhos. E nós vamos para a palavra. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e o futuro. Coisa fantástica, né? O que a palavra de Deus diz? Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. E a palavra diz que os planos de Deus, eles são os melhores. É plano de fazer prosperar. Gente, quando eu era criança, né, nasci em Minas, vim para cá, né, praticamente com 1, 2 anos de idade. Estudei no Mascarenhas, onde é o Cajum, ali. Naquela época não tinha merenda, não tinha ar-condicionado na sala. Eu lembro que botaram um ventilador, e o ventilador era pesado, e ele caiu, quase cortou a cabeça do menino.
Merenda era coisa rara. Quando tinha merenda era uma bolachinha e um copo de Toddy. Tiago lembra disso, né? Que Tiago é conterrâneo. Isso aqui, gente, isso aqui era palafita pura. Era assim que era isso aqui. Então, naquela época, a gente tinha opção. Ou você seguia o Evangelho ou não seguia. E eu lembro dos amigos que a gente tinha que não seguiram o Evangelho. Por exemplo, a gente ia para a igreja. Meu pai e minha mãe, uma coisa assim que eu agradeço a Deus. Fizesse chuva ou sol, tinha que ir para a igreja. Às vezes a gente falava o seguinte: mas mãe, eu tô passando mal. Jesus cura, vamos para a igreja. Não tinha opção. Não tinha opção. E, gente, igreja não era igual hoje. Ar-condicionado, cadeira confortável, salinha lúdica, berçário. Era banco, aqueles bancos de ripa, uma ripa mais alta que a outra. Você saía de lá todo empenado. E tinha uma arvorezinha no jardim lá, que todo domingo o papai tinha que tirar um galho daquela árvore. Um irmão meu sempre tomava um couro no final do culto. E assim nós fomos criados, aprendendo o caminho. Eu vejo que muitas das vezes os pais, eles por pressa, ou com tantas preocupações, eles não ensinam os caminhos, porque a palavra diz que Deus sabe o plano que Ele tem para nós. E o plano de Deus é fazer o quê? Prosperar. O texto diz muito claro, ele diz o seguinte: olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, é o projeto de Deus. Aonde está isso? Na Bíblia. Está nesse livro os planos de Deus. É por isso que a Bíblia ela tem que ser lida todo dia. Hoje nós não temos desculpa. Hoje você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia online, você escolhe como ler a palavra, você escolhe qual a melhor versão, na verdade. Mas por que nós damos menos? Eu fico imaginando se a Bíblia fosse o Instagram, o Facebook, meu Deus do céu, o pessoal só está ali assim, ó. Você passa na rua, o gari está ali, ó. Você passa no ponto de ônibus, está todo mundo ali. Aonde você vai, o pessoal está no celular. Fazendo o quê? Não é lendo a Bíblia. Porque se o povo estivesse lendo a palavra, o povo estaria o quê? Prosperando e com um futuro garantido. Então, queridos, o plano de Deus, como diz a palavra, é que nós venhamos a passar bem e não mal. E a grande verdade é que todo mundo deseja não só um final feliz, mas uma vida feliz. Uma vida feliz. E como eu falei, durante toda a jornada que eu tenho tido, em toda ela, Deus sempre agiu a meu favor. Há um tempo atrás eu tive uma experiência, aquela experiência interessante que você fala com Deus assim: Senhor, você está indo para um lugar e você fala assim, arranja uma vaga para mim. Aí você está chegando e a pessoa está saindo com o carro na porta. Aí você coloca e fala, valeu, Senhor. São detalhes, né? Que às vezes, domingo eu falei sobre isso, sobre a questão da paternidade. Às vezes nós não enxergamos Deus como o pai que Deus é. Deus é um pai que cuida, um pai presente, um pai que quer dar o melhor para nós. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós não temos relacionamento com esse pai. Aí nós não recebemos de Deus o melhor e nós ficamos reclamando. Porque a gente, como pai, nós sempre procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Olha, uma coisa que a minha filha sempre soube é pedir. Pai, é desse jeito, né? Pai, agora como neto eu não sei como é que vai ser agir com o neto, né? Mas com o filho era pai. E naquela coisa, você pode, pai. Né? E hoje em dia a criança fala o seguinte, se diz a criança, o pai aqui na saída da igreja, tinha um lanche. Aí a criança, pai, compra para mim. Aí o pai, tô sem dinheiro. Aí o menino, passa o Pix. Aí eu, cara, esse aí foi para a estratosfera, esse menino. Porque qual a imaginação da criança para o pai? O pai pode tudo. E qual a visão que nós temos que ter de Deus? Deus pode todas as coisas. E Ele tem o melhor para nos dar. E se eu e você, nós queremos receber o melhor de Deus, nós temos que crer nele. E aí, queridos, 3 coisas
necessárias para vivermos o melhor de Deus. Eu queria que rapidamente você entendesse sobre isso. A primeira coisa é você ter um entendimento correto da palavra de Deus. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o profeta diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Olha, muitos não têm uma vida melhor, mesmo ao lado de Deus, porque não têm um entendimento correto da palavra de Deus. Não entende a Bíblia, não procura na palavra entender a vontade de Deus. Lá em Jeremias diz que Deus manda nós nos colocarmos nas encruzilhadas e procurarmos o melhor caminho. Olha, quando nós olhamos os 10 mandamentos, não está dizendo ali, poxa, Deus dá 10 coisas que a gente não pode fazer. Não, o que Deus está falando ali é o seguinte: olha, se você não fizer essas 10 coisas aqui, você vai prosperar. Não é que está proibindo, não, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus deu a você e a mim o direito de escolha, mas muitas das vezes nós fazemos o quê? As escolhas erradas. Começa o namoro, vê a biografia do cidadão, vê que o cara não é, mas insiste ali. Eu vou mudar, ele não muda não, muda não. Não vai mudar, gente. Sabe que vai dar errado, mas insiste. Nesses anos, como pastor, uma coisa que eu entendi é como Deus é Pai. Deus, ele procura nos dar sempre o melhor. Quando eu nem pensava em ser pastor, nem sonhava com isso, e eu estava com 23 anos, 22, 23 anos, e eu estava querendo casar. Eu queria casar, porque um jovem crente não tem como o cara ficar solteiro, não tem. Eu falei, tem que casar. E aí, eu procurando namorado, eu li um livro, e o pastor, ele disse o seguinte: olha, coloca, porque às vezes a gente ora o seguinte: se eu quero uma namorada, se eu quero uma esposa, né? Aí a gente deixa Deus numa situação meio complicada, né? Quem é essa mulher? Quem é esse rapaz? Como é que isso vai ser? E aí, eu li o livro do pastor Paul Chu, e ele, no livro, A Quarta Dimensão, depois, quem quer casar, lê aí o livro, que vai conseguir um entendimento direito disso aí. Você leu também, né, Marcelo? E quando eu li esse livro, ele fala: olha, você tem que ser específico na sua oração, porque aí você se coloca como pai. Você imagina, se a minha filha chega e fala: pai, eu quero uma boneca. Gente, eu vou lá no supermercado, na loja, e vou pegar uma boneca e vou trazer. Mas não era essa que eu queria, pai. Eu queria aquela com cabelo assim, dessa cor, eu queria assim. Não é? Agora, quando ela chega e fala: pai, eu quero uma boneca assim, assim, esse modelo, com esse nome. É diferente, não é? Às vezes nós somos muito genéricos. Senhor, me dá um emprego. Aí Deus, beleza, qual o emprego? Senhor, me dá. A gente não é específico. E eu li o livro, e ele fala muito sobre seja específico com Deus nas suas orações. E no meu caso, eu queria uma esposa. Aí eu escrevi tudinho. Entendeu? Bonita, inteligente, e fui colocando. E uma das coisas que eu coloquei, que fosse uma pianista. Eu sempre gostei de piano. E aí, gente, uma semana de oração. Isso que eu falo que é relacionamento pai e filho. Orei, na semana seguinte, eu, lá em Santo Antônio, buscar um contrabaixo. E aí, a Ivanusa era líder de música da igreja. Só que ela não estava em casa, tinha quebrado o pé. Olha só, mas Deus até quebrou o pé dela para eu poder encontrar ela. Aí, o amigo que me levou falou assim: vou na casa dela, você tem que conhecer ela. Eu vou lá, né? Chego lá, deitada do lado do piano, do jeitinho que eu tinha falado com Deus. Aí o Espírito Santo falou: é ela. Mas a terra prometida tem que ser o quê? Conquistada, né? Deus falou que você ia tomar posse da terra, mas você tem que conquistar, né? Não vai tomar banho, não vai se arrumar, não vai levar flores, que o negócio não acontece, né? A menina fala: Senhor, me dá o varão, mas aí não vai no salão, não se arruma, não se cuida, não tem jeito, né? Você tem que fazer sua parte. Deus vai te mostrar a terra é essa, tá pronta. Agora você tem que lutar. E eu tive que lutar, gente, não foi fácil não. A mulher era dura, jogava duro, mas eu conquistei. E aí eu passei essa receita para um monte de gente. Interessante que lá na IABV, algumas pessoas, né,
as meninas estavam querendo casar, pastor, e aí, como é que eu faço assim, minha irmã? Escreve o que você quer, qual o tipo de marido que você quer. E eu sempre falava o seguinte, olha, para você mostrar que é Deus mesmo, coloca o seguinte, eu vou conhecer ele na igreja. E, gente, era batata. Todas elas conheciam o cara na igreja. E geralmente o Evanusa ia no noivado. Aí elas pegavam a carta e lia, do jeitinho que tinha escrito. Deus, Ele quer que você conheça a palavra. Deus é um pai. E o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Entende errado, não entende quem é Deus, não entende a vontade de Deus, não procura na palavra a vontade de Deus, aí a vida não dá certo. Vai abrir um negócio, pergunta a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? E, gente, às vezes até quebrar faz parte do projeto de Deus. Mas, pastor, como? Eu vou abrir um negócio e vou falir. Deus está trabalhando para que você cresça. É assim que Deus trabalha, né? Pega lá todos os homens de Deus, todos eles passaram pela forja de Deus para crescer. É assim que funciona. Mas uma coisa eles sabiam, nós vamos prosseguir. É a perseverança. Se você não persevera, você não alcança. O problema é que no primeiro embate, olha para o gigante, vou perder, e desiste. Quantas pessoas não avançaram porque olharam para Golias e não olharam para Deus? Simplesmente paralisaram. Então a primeira coisa que eu e você que nós temos que entender é que nós temos que ter um conhecimento correto da palavra de Deus. Leia a Bíblia, queridos. Ora, olha, eu tenho um amigo que é empresário e ele contou para nós essa semana, esses dias a gente estava conversando e ele falou, pastor, eu tenho que te contar algo que aconteceu comigo que assim me deixou boquiaberto com Deus. Ele fez um negócio há muitos anos atrás e tinha vendido um imóvel e passou o quê? Quase 20 anos. A pessoa que comprou o imóvel procurou ele, era uma indústria, né? Procurou ele e falou o seguinte, eu quero te vender a indústria e eu te vendo pelo preço que você pagou, que eu paguei a você. Ou seja, 20 anos depois, o preço que eu te paguei. Pensa só, você vai me devolver o dinheiro. Negócio fenomenal. Empresa sem dívida, perfeita. Mas ele ficou com aquilo, todo mundo falando, excelente negócio, faz. E aí ele foi perguntar para Deus, Senhor, não estou em paz, o que o Senhor me diz? E Deus não falava, não falava. Aí ele falou, cara, eu vou fazer a bibliomancia. Sabe o que é a bibliomancia? É você abrir a Bíblia num texto e o texto falar com você. E ele pegou, e ele falou, e ele já é um crente maduro, ele falou, Senhor, eu sei que isso não é o correto, porque eu já sou um crente maduro, mas eu estou agoniado, me responde. E aí o que ele fez? Pegou uma Bíblia nova que ele nunca tinha usado, falou, não vou abrir no novo nem no velho, porque eu já sei o que vai acontecer. Abriu a Bíblia, bateu lá em Ezequiel e o texto diz o seguinte, o vendedor não retornará à posse do terreno que ele já vendeu. Precisa ser mais específico do que isso? Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Gente, eu estou te falando de coisas que eu já pedi a Deus resposta. Há um tempo atrás eu estava passando por um grande dilema e eu orando e falando, Senhor, e tal, e reclamando com Deus, e conversando com Deus. E eu descobri que Deus está usando o WhatsApp. Um pastor amigo meu lá de Cachoeiro manda um WhatsApp na hora, pastor Derlande. Falou, Eldo, estava aqui, Deus mandou mandar esse texto para você. Quando eu li, eu falei assim, para aí, Senhor. WhatsApp também? Tão rápido de WhatsApp. É Deus, gente. É por isso que eu e você, nós temos que ter um conhecimento correto da palavra de Deus, onde você entende que você é um filho amado de Deus. Você é precioso e Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Deus quer que você, a palavra diz que nós temos que fazer prova do Senhor. E muitas das vezes nós ficamos achando, Deus tem tanta coisa para resolver, né? Deus tem guerra na África, Deus tem guerra na Ucrânia, Deus tem guerra em Israel, Deus tem tanto problema. E você é amado de Deus. Amém? A pergunta que eu faço para você, né? Você precisa de ajuda para entender melhor a palavra de Deus?
É algo que a gente tem que ser sincero. Por que a nossa igreja tem um discipulado? Porque é onde nós estamos procurando entender melhor a palavra de Deus. E se você tem dificuldade, você tem que procurar quem? O seu discipulador, o seu grupo, o pastor, para você se aprofundar na palavra de Deus. Porque, gente, às vezes você lê e a palavra não fala nada para você. Aí você precisa de alguém para fazer o quê? Para te ajudar a entender a palavra, a entender Deus. E há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, ela falou o seguinte: pastor, eu passei o maior perrengue. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, que eu entendi que muitas das coisas que eu passei foi porque eu não conhecia a palavra de Deus. Encontrei todas as respostas na Bíblia. Gente, a Bíblia vai te ensinar a ter um bom casamento, vai te ensinar a educar os filhos, a Bíblia vai te ensinar a prosperar nos seus negócios. A pessoa que quer ser rico, lê Provérbios. É interessante que são 31 capítulos, um para cada dia. Ou seja, pastor, mas e o dia que tiver, o mês que tiver 28? Você lê até o 28, aí volta para o primeiro depois. A palavra de Deus tem conselho. É por isso que quando a gente fala assim, tem gente que fala assim: o povo judeu é um povo que Deus ama e que há uma prosperidade porque eles são o povo de Deus. Gente, vamos abrir um parênteses aí. Deus ama todos os povos. Jesus morreu por todo mundo, não foi só pelo judeu. Deus ama o judeu, ama o Brasil, ama o africano, ama. Agora, por que o judeu prospera? Eles ensinam a palavra para a criança desde pequeno. Provérbios, Eclesiastes, as crianças sabem, e ali tem a receita da prosperidade. Você vai encontrar uma criança decorando os salmos, decorando os livros da palavra de Deus, os ensinamentos. Não tem como a pessoa não prosperar se ela lê a palavra. Você vê que uma geração que se converte, os filhos prosperam, porque os filhos são criados aonde? Na igreja, aprendendo a palavra. Por isso que quando esses embaixadores, as mensageiras chegam aqui, eu falo: aqui vai ter médico, engenheiro, advogado, pastor, líder, vai ter aqui governo da cidade, vai ter. Porque daquela turma minha lá da igreja, a maioria prosperou, que seguiu na igreja prosperou. Palavra. Segunda coisa, que se eu quero realmente viver o melhor de Deus, eu preciso buscar a Deus com a motivação correta. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago capítulo 4, do versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Gente, Deus tem uma chave de prosperidade. Olha, eu ando com muitos empresários. Eu e Vanusa, sempre a gente está andando com empresários e temos visto Deus agir na vida dessas pessoas. E alguns que a gente tem um relacionamento próximo, a gente vê esses caras investindo no reino de uma forma como eu nunca vi antes. O cara entendeu. Um chegou para mim esses dias e falou: pastor, quando eu morrer, os meus filhos sabem que metade do que eu tenho já tem destino certo, é a obra de Deus. Por isso é que eles estão trabalhando, porque sabe que a outra metade eles vão ter que correr para juntar de novo. Eu sou mordomo, eu tenho que fazer para o reino. Às vezes a gente pede para fazer inveja nos outros. Eu quero um carro melhor porque eu quero fazer inveja nas pessoas. Eu quero uma casa melhor para fazer inveja. Eu quero um emprego melhor para fazer inveja. Em vez de fazer o seguinte: Senhor, me ajuda a prosperar que eu vou investir no reino. É a chave. Que quem investe no reino, prospera. Quando eu falo investir no reino, não é só você ser ofertante dizimista, é você investir nas coisas que tem a ver com o reino. Você vai entender isso. Olha, a minha mãe é um exemplo para mim nessa questão de investir no reino. Mesmo ganhando, quando ela ganhava muito pouco, a mamãe sempre teve missionários que ela adotava. Sempre teve. Todo mês ela ia lá e mandava dinheiro
era para a África, era para não sei aonde, para missionários. Eu olhava aquilo e falava, rapaz. Aí eu vejo hoje o resultado nas nossas vidas, porque a minha mãe investiu no reino. É uma consequência, queridos. É uma consequência. A nossa igreja é uma igreja missionária. Essa semana passada eu estava no campo missionário com os nossos missionários. Nós vamos fazer uma base gigante. Aí quando o pessoal fala, pastor, de onde vem o dinheiro? Eu já consegui, um empresário doou. Nós vamos fazer, quem vai em janeiro lá em Paratinga vai ver o que nós vamos fazer. Gigante a base que nós estamos fazendo com projeto social, atendimento à comunidade. E nós vamos começar a fazer aqui em breve. Nós já estamos preparando para transformar isso aqui em vários projetos sociais. Tem gente investindo. E tem gente que entende o seguinte, quanto mais eu dou, Deus mais abre. Entendeu? Essa é a matemática de Deus. Então, queridos, nós temos que buscar a Deus com a motivação correta. Nós não fazemos para Ele nos dar as coisas. Ele vai nos dar porque nós o buscamos. Às vezes Deus não vai te dar aquilo que você não pode administrar. Salomão disse, Senhor, não me dê além para que eu não te esqueça, e nem que falte para que eu também não te esqueça. Deus vai nos dar o necessário, mas nós temos que entender o propósito dele. Porque o dia que eu e você fecharmos o olho, vai virar tudo herança. Temos que investir o tempo aqui, nas pessoas e no reino. E terceiro e último, como nós podemos obter o melhor de Deus, precisamos agir corretamente. Jeremias 17:10 diz assim, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha, na vida cristã, a atitude correta é sempre obedecer a Deus. Aprenda a ouvir e obedecer a Deus sempre. Lá em Tito, capítulo 1:16, a Bíblia diz sobre pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha, o que é agir corretamente? O cristianismo, o que nós vivemos, não é conhecimento, é praticar. Quando a Bíblia fala em amar, é amor. O amor não é ficar fazendo coraçãozinho. Hoje a gente bota lá no Instagram, bota no Facebook, bota nas redes sociais coração. Amor é ser realmente, é viver o amor. É olhar para a pessoa, ver a necessidade da pessoa, se compadecer e ajudar. Às vezes nós só amamos a quem está no nosso círculo ali, ó. Saiu desse círculo, o amor vai embora. O que Deus quer de nós? É que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu quero realmente receber o melhor de Deus, eu tenho que agir dessa forma. Olha, quem sabe Deus vai te usar para abençoar uma pessoa. Você passa por uma pessoa, você faz uma boa causa com ela, e Deus vai o quê? Deus vai te recompensar lá no outro lado. Eu sempre entendi dessa forma. E sempre vi Deus trabalhando na minha vida por causa disso. Então, queridos, você quer viver o melhor de Deus? Você quer ter uma vida ainda muito mais feliz? 3 coisas. Conheça melhor a Deus e a sua palavra, motivação correta e sempre obedeça. E você vai viver o melhor de Deus. Amém? Vamos orar. Tome essa posição com Deus. Fale, Senhor, eu quero viver o melhor. E eu vou procurar te conhecer. Você vai conhecer a Deus na palavra. É na palavra. É na Bíblia. Você vai entender o projeto de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. O plano de Deus é prosperar. Ele sabe o plano que Ele tem a seu respeito. O plano de Deus a seu respeito é prosperar. Prosperidade, gente, não é dinheiro só. Eu posso dizer que eu sou o homem mais próspero dessa terra. Eu sou. Como eu falei, eu e um amigo meu, hoje nós estávamos conversando sobre isso. Sobre o que é ser próspero, o que é ser rico. Tem gente que pensa que riqueza e prosperidade é o dinheiro no banco. Quantas pessoas estão com dinheiro no banco e estão se matando? Quantas pessoas têm fama e estão no suicídio? A prosperidade é a satisfação plena. E só Deus pode dar isso.
Você quer ter isso? Tem que conhecer Ele. Porque o plano dele para você é esse. O plano de Deus para você é uma família feliz. Mas pastor, por que eu não conheci essa família ainda? Porque às vezes, querido, eu estou escolhendo o que eu quero e não o que Deus quer. Olha, o dia que você escolhe o melhor de Deus para você, vai ser o melhor. Eu lembro de uma vez, em uma igreja que eu pastoreei, um rapaz me apresentou uma jovem, muito bonita. Pastor, essa é para casar. Aí quando eu comecei a conversar e comecei a ver, eu falei assim, essa menina não é para casar. Aí eu falei com ele, olha, você vai ter problema. Não, pastor, ela é perfeita. Pois é, não durou 2 anos o casamento. Às vezes nós olhamos pelo nosso coração e a nossa aparência, né? Quando a Vanusa me conheceu, eu era magro que dava dó, né, Vanusa? Ela investiu em mim. Ela falou, vai dar certo. Porque às vezes nós vamos pelo nosso olhar. Mas Deus sonda os corações. Deus sabe o final da história. Ele sabe o que é o melhor para você. É por isso que nós colocamos a nossa fé em Deus. Nós cremos que Ele pode fazer o melhor. E o melhor de Deus não está em outras coisas. O melhor de Deus está em Deus mesmo. Não está em pessoas. Pessoas nunca irão nos satisfazer. Não vão, elas vão nos decepcionar. Elas vão te abandonar, vão te trocar. Às vezes você escolhe em filhos. Você deposita toda a sua energia nos filhos. Um dia ele vai crescer, vai trocar a mamãe. Arthur vai conhecer alguém mais bonito que a mãe. Ele vai trocar a Karina por outra. É a ordem natural da vida. Benjamin vai fazer isso também, né? É assim que funciona. É por isso que a nossa confiança está em Deus. A nossa energia está em Deus, porque Ele sempre tem o melhor. Nele nós não nos decepcionamos. Porque se você olhar para pessoas, as pessoas vão te decepcionar. Se você olhar para coisas, elas vão te decepcionar. Dinheiro vai decepcionar, mas Deus nunca nos decepciona. Porque Ele sempre está ao nosso lado. É aquele amigo que a gente anda e conversa com ele. É interessante isso. Gente, uma das melhores experiências é você gosta de andar de bicicleta, pega a bicicleta, põe a Bíblia em áudio, vai ouvindo a palavra, e vai conversando com Deus. Ele vai falando com você, versículo após versículo. Quantas vezes ouvindo a palavra, eu parei, chorei, Deus falando ao meu coração. É numa palavra, numa música. É conversando com Deus. Fala, Deus, fala comigo. Ele vai falar. Um dia, criança, a gente tem essas coisas. Eu falo, se o Senhor não fala comigo e estou andando, dei uma topada numa pedra. Aí na hora eu falei assim, Senhor, mandou recado? Não, né? Deus está sempre falando. Olha para a natureza. Às vezes você está passando um perrengue, contas, aí você olha e vê os pássaros. Esse final de semana eu estava olhando isso, falei, cara, eu vi passarinho que eu nunca tinha visto na minha vida, comendo as minhas jabuticabas. E ali, não plantaram, não adubaram, só foram lá comer. E eu falei, eles sabem que Deus cuida deles. Ainda escolhe, né? A natureza sabe quem é Deus. E por que eu e você, que temos a plena revelação de Deus, não sabemos quem é Deus? Porque muitas das vezes nós gastamos a nossa energia no Instagram, no Facebook, sabendo da vida dos outros, e às vezes são coisas que são falsas. A pessoa pode tirar uma foto num lugar que parece ser maravilhoso ali assim, ó. Isso é tudo fachada, né? E perdemos a oportunidade de conhecer a Deus pela palavra dele. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque ela
revela quem Tu és. E, ó Pai, nós queremos viver os Seus planos, que são os melhores para nós. Nós queremos viver esses planos. Por isso, Pai, revela-te a nós quem Tu és, para que venhamos viver os melhores dias das nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor nunca nos deixou. O Senhor sempre esteve do nosso lado. Eu te agradeço porque nós te conhecemos. Mesmo nas lutas e nas provações, o Senhor estava ali conosco. E o Senhor nunca deixou o nosso coração desanimar, nem ficar vacilante, mas o Senhor estava ali, como um pai que nos segura como filhos. E eu te agradeço pelo que Tu és, ó Pai. E eu oro no nome do Teu Filho Jesus. Amém.